Meu nome é Beatriz, eu tenho 18 anos, sou uma pessoa transgênero, de gênero não binário, me reivindico quanto uma pessoa de gênero neutro. Vou explicar um pouco dessa questão de transexualidade, de transgênero. Na verdade, existem 4 coisas que as pessoas tendem a juntar e transformar em uma coisa só que são coisas unitárias e separadas. A primeira delas é o sexo biológico, a segunda é a identidade de gênero, a terceira é a expressão do gênero e a quarta e última é a orientação sexual. Então, uma pessoa cisgênero é uma pessoa que se reconhece com o gênero que foi lhe imposto ao nascimento. Então, quando você nasceu, por exemplo, impuseram que você era um menino e você tá ok com isso, você vive legal como um menino na sociedade sem ter problema algum. Então, você é uma pessoa cis. Agora, quando você não se reconhece com o gênero que foi lhe imposto ao seu nascimento, você é uma pessoa trans. Trans faz referência a transcender. Então, transcender de algo, transcender do que nos é imposto, desse padrão binário. Então, existem pessoas transbinárias e pessoas trans não binárias. Uma pessoa transbinária que nasce com o corpo biologicamente feminino, por exemplo, só que a mente é de uma pessoa masculina. Então, uma pessoa transbinária. Quando a gente fala binário, a gente faz referência a 2. Então, homem e mulher. Então, se você se reconhece ou como homem ou como mulher, você é uma pessoa binária. Agora, ser uma pessoa não binária é alguém que não se reconhece nem totalmente como homem, nem totalmente como mulher. Esses papéis de homem e mulher não me cabem. Eu me sinto muito mais do que isso, então me reivindico quanto uma pessoa não binária, que são pessoas que não se reconhecem nem como homem nem como mulher. O termo não binário, esse termo não binariedade de gênero, é um termo guarda-chuva que abrange muitas identidades. Eu vou citar 4 que são as principais. Gender fluid, que é uma pessoa que flui entre os 2 gêneros binários, ou seja, ora se sente mais masculino, ora se sente mais feminino. Pessoas não binárias agêneros, que são pessoas com um gênero totalmente novo, que não faz nenhuma referência nem ao feminino e nem ao masculino. É uma coisa única. E tem as pessoas bigêneras, que são pessoas que têm a feminilidade e a masculinidade presente a todo momento em uma mesma pessoa. E tem pessoas como eu, que são pessoas de gênero neutro. Então o gênero neutro ele é aberto para muitas questões. Eu enxergo o meu gênero neutro como uma mistura de tudo e um resultado de nada. Porque, por exemplo, eu sinto de certa forma que eu tenho um pouco da feminilidade, tenho a masculinidade também presente no meu ser, só que eu sinto que eu tenho muitas coisas para além disso, então me reivindico enquanto uma pessoa gênero neutro, que me abre bastante portas de possibilidades. Basicamente isso que é a identidade de gênero, como o indivíduo se sente. O sexo biológico de uma pessoa, a sua estrutura corporal, a ordem cromossômica do ser humano, é mais relacionado à biologia humana. Então, a nossa carcaça, a nossa carne, o nosso corpo está relacionado à biologia. Então, a biologia não tem nada a ver com identidade de gênero. Não importa o que você carrega entre as suas pernas, não importa qual o seu sexo biológico, porque quem manda em tudo é o cérebro. Então o cérebro é o órgão principal do nosso corpo, acredito eu. Então é nele que está presente a sua identidade, e não é o que você tem entre as pernas que determina como você se sente, e sim a sua cabeça, exclusivamente a sua mente. Agora, as pessoas tendem a confundir muito identidade de gênero com orientação sexual. Por exemplo, quando eu explico que eu sou uma pessoa não binária, as pessoas acham que eu então curto homem, mulher ou algo do tipo, só que não tem nada a ver, porque identidade de gênero é quem você é e como você se identifica. Agora, orientação sexual é por quem você sente atração física. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser uma pessoa não binária e se relacionar só com homens, pode ser uma pessoa não binária e sentir atração só por mulheres, pode ser uma pessoa não binária pansexual, ou bissexual, ou enfim. É essa diferença entre identidade de gênero e sexo biológico que as pessoas tendem a confundir tanto. Expressão do gênero é outra questão. Como você expressa o seu gênero, ou seja, as roupas que você usa, os acessórios que você usa e como você aparenta ser aos olhos das outras pessoas e aos seus próprios olhos. Eu podia ser uma pessoa não binária e estar aqui de vestido ou então de lacinho no cabelo, que eu ia continuar sendo uma pessoa não binária. Eu gosto de me vestir dessa maneira, mas isso é só expressão de gênero. Expressão de gênero é pano, e pano não tem gênero. Você pode vestir o pano que você quiser sobre o seu corpo. Essa coisa de papéis de gênero medíocres, homem, mulher, mulher tem que ser feminina, homem tem que ser masculino, panos designados para cada tipo de gênero, é uma bobagem, na verdade, não é algo natural, né? Eu acho que essa coisa de gênero é mais uma coisa criada mesmo, né? Com a religião e o sistema, enfim. Nós somos corpos livres e não tem essa. Eu acho que
nos primórdios da humanidade, quando a gente era semi-primatas, brincando pela selva, não existia essa coisa de um tem que ser feminino, um tem que ser masculino. A gente era animais brincando pela selva, sabe? Essa coisa, esses papéis medíocres de gênero foram construídos com o passar dos anos, né? Conforme a sociedade foi, enfim, evoluindo, chegou na maneira que chegou, cometendo tanta coisa ruim, né? Com a natureza, enfim, tantas coisas ruins que o ser humano fez. E esses papéis de gênero é uma delas, eu acho. Eu acho que precisa ser falado sobre. Tem muitas pessoas que estão com depressão, assim como eu fiquei. Tava com depressão há uns 3 anos atrás. As pessoas me chamando de ela a todo momento, se referindo a mim com pronomes femininos, e aquilo me sufocava de alguma maneira e eu não sabia o motivo. Porque desde os meus 7 anos de idade eu nunca me reconheci enquanto mulher, Essa palavra me soa estranho. Eu só fui descobrir esses termos todos aos 16 anos, então essa mensagem precisa atingir o quanto mais pessoas possível para que pessoas como eu saibam que elas não estão sozinhas, saibam um nome para o que elas são, porque quando eu não sabia o que eu era uma pessoa desiludida, com depressão, que vivia trancada dentro do quarto, enfim, sem saber o motivo pelo qual eu me sentia diferente das outras pessoas. Pesquisei muito na internet, a gente acha muito pouco conteúdo sobre isso. Então, canais brasileiros, existem pouquíssimos falando sobre pessoas não binárias, acredito que 2 ou 3. Então não é falado sobre, ninguém sabe da nossa existência. Eu acho que as pessoas precisam saber para que pessoas como eu não sofram, como eu sofri, anos e anos de uma vida de mentira, se sentindo mal consigo mesmo por não saber quem você é. Então existem pessoas como você, elas precisam de representatividade. Eu acho que é isso que eu tenho feito através da música, que é o que eu sei fazer, arte. Tenho formação em música, fiz uns 3 anos de violão e canto, então comecei a usar essa arma, digamos assim, para espalhar mensagem, né? O ser humano precisa estar com a atenção voltada para alguma coisa. Se falar é complicado, a gente coloca de repente uma melodia e faz algumas rimas para que as pessoas prestem atenção e consigam entender você de alguma maneira. E eu, particularmente no Brasil, não vi uma pessoa não binária tendo tanto reconhecimento como eu tive. Eu fico muito feliz por isso, extremamente feliz. Para mostrar que a gente é capaz, sim, não são só os homens héteros, cis, brancos, enfim, que podem fazer um rap, né, que podem fazer algo de qualidade. Então, pessoas trans são pessoas normais como qualquer outra pessoa, e o seu gênero não faz o seu caráter. Se você é alguém bom, você vai ser alguém bom independente do seu gênero, da sua orientação sexual. Eu uso conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. As pessoas olham a gente, julgam a gente pela aparência, enfim, cabelo, pano que cobre a nossa pele, coisas tão fúteis. Só que você não pode julgar alguém pela aparência. Então alguém me olha, acha que eu sou uma pessoa, sei lá, um marginal qualquer, que não tem nenhum conhecimento. É isso que a sociedade vende, a nossa imagem dessa maneira. Quem tem um cabelo diferente, quem se veste de uma maneira diferente, tem que ser pisoteado, não pode ser aceito porque não faz parte do padrão. Isso é um erro total. Inteligência não escolhe roupa, não escolhe corpos, não escolhe gêneros. Você pode ser uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, tendo o cabelo que for, tendo o corpo que for, tendo o gênero que for. É isso que as pessoas têm que entender, olhar além do que os olhos podem enxergar e ter a humildade, a decência e a inteligência o suficiente para dialogar com alguém sem previamente julgar pela aparência ou pelo que a mesquinharia que seus olhos podem ver. Em relação ao preconceito, não tenho muitas histórias assim para contar, para fazer as pessoas chorarem, enfim. Eu nunca sofri nada diretamente, nunca sofri nenhum tipo de agressão física, nunca sofri nenhum tipo muito forte de agressão verbal, porque eu sou uma pessoa que me imponho. Eu não deixo ninguém montar em cima de mim. Primeiramente, você precisa entender o que você é e pesquisar a fundo sobre isso, para que se alguém vier falar merda pra você, você saiba debater. Então, seja uma pessoa culta, busque a inteligência, busque se autoafirmar, busque saber quem você é, se engajar. Então, estudei bastante, fiquei 1 ano trancado no quarto, enfim, pesquisando a fundo o que eu era, para não sair por aí falando besteira. Vá buscar informação, né? A questão de pronomes, como eu devo me referir a uma pessoa que não se reconhece nem como homem nem como mulher, é uma pergunta bem recorrente. Então depende de pessoa não binária, varia de pessoa não binária para pessoa não binária. Tem pessoas não binárias que gender fluid, por exemplo, que naquele momento está se sentindo mais feminina, então gosta que se refiram a ela como
ela, né? Tem pessoas não binárias que preferem usar o masculino, tem pessoas não binárias que preferem que usem o E, só que essa coisa do E é um pouco complicada, né? A linguagem portuguesa dificulta muito uma linguagem neutra. Então no inglês é bem mais fácil, não tem tão presente esses papéis de gênero na linguagem. Então no meu caso, falando por mim, eu tenho uma confusão muito grande ultimamente. Eu passo por umas confusões doidas, assim. Eu tenho um pouco de pavor do A. Confesso pra vocês que quando me chamam de ela, já me dá aquela coisa no coração lá no fundo, sabe? Eu falo, será que é comigo? Porque eu não me reconheço enquanto ela. Mas quando me chamam de ele, também me soa mal, sabe? Sou um rapaz, será? É muita confusão, é muito difícil ser uma pessoa fora desses padrões. Numa sociedade feita para pessoas que pertencem a esse padrão, é muito complicado para mim. Eu não me sinto satisfeito com A nem com O, mas é complicado para as pessoas usarem o E, por exemplo. Então eu peço que usem o E quando possível, exemplo lindê ou maravilhosê ou qualquer outro tipo de pronome. Em vez de colocar o A ou O, coloca a letra E, que já neutraliza esse pronome. Só que eu sei bem que é bastante difícil para quem não tem o costume. É um pouco bizarro às vezes em algumas palavras que soa um pouco diferente. Mas quando não der para usar o E, use o O. Eu acho que o O é menos pior que o A pra mim nesse momento da minha vida. É basicamente isso. Respeitem os outros. Sejam pessoas coerentes, usem o cérebro de vocês, que demorou tantos anos de evolução para nada, para você chegar por aí e deslegitimar ou humilhar alguém pela cor da pele, ou pela condição física, ou pelo gênero, ou por sexualidade, coisas que não têm sentido nenhum. Então acho que o preconceito é um reflexo puramente da ignorância humana. Você não sabe do que se trata, você não tem um mínimo do necessário para saber sobre o assunto, já que você não sabe, você insulta a pessoa, você tem medo e você se esquiva, você olha com nojo ou você menospreza essa pessoa, sendo que você não sabe como foi a vida dela, não sabe do que se trata, não sabe o que é. Então dê oportunidade para as pessoas, não julgue ninguém pelo que seus olhos podem ver. Isso aqui é só um corpo físico que a gente usa para poder interagir com os outros. A nossa real verdade é a nossa mente. O que está por dentro é muito mais valioso. Então, sejam pessoas de coração aberto, sejam pessoas boas. Tudo vai conspirar para que coisas boas aconteçam com vocês. Porque o mal te sufoca. Seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa de coração aberto. Busque o amor e o carinho, que tudo se resolve da melhor maneira. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Vou te falar a situação, vários preconceituosos, sem respeito e sem visão. É vários fiscal de cu, muita alienação. Foda-se se o mano é gay, o que importa é o coração. E eu já me liguei como funciona o preconceito, mas sinto em te informar que não tamo pra escanteio. Se te falta o respeito, você não sabe de nada. Segue no seu caminho que eu vou na minha estrada. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar.